Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando aí esse segundo episódio do podcast. Ah, eu dei uma mudada agora aqui no avatar do canal, lá no YouTube coloquei um logo, né, de verdade, coloquei um banner para deixar a coisa mais organizada. Hoje nós vamos falar sobre o conflito no Iêmen, que é um conflito pouco falado, né, pouco discutido. Na verdade, a grande maioria das pessoas aqui no Brasil não sabe nem onde fica o lugar, não sabe nem o que está acontecendo lá. Também a mídia brasileira não fala rigorosamente nada sobre, né? Porque também o Iêmen é na Europa, né? Então a galera meio que caga, né? Enfim. E antes de mais nada, eu queria agradecer ao Mohamed Albok 5 do Twitter, que ele me ofereceu alguns artigos, algumas publicações que ajudaram a enriquecer um pouco o conhecimento, né, que eu já possuía e que eu já pensava em implementar aqui nesse episódio sobre o conflito. Para ficar mais didático, a explanação sobre a guerra, eu vou dividir esse podcast em três partes. A primeira vai ser as causas e as origens. O segundo vai ser o andamento do conflito, né, no caso, as ofensivas, tomadas de território, enfim, de 2014 até esse ano, de forma resumida. E a última parte vai ser o cerco humanitário, que é que é um dos efeitos, né, que é um dos sintomas dessa guerra do Iêmen, né? Bom, uh, antes que a gente comece a elaborar melhor a primeira parte, é bom dar um plano de fundo dos Houthis, né? Que também são chamados de Ansar Allah. Quando você vê Ansar Allah, é os Houthis, basicamente. Esse grupo Ansar Allah, ele é um grupo xiita do braço zaidita do islamismo xiita. Ele teve origem no governo honorário de Sadr, que fica na fronteira norte do Iêmen com a Arábia Saudita. E depois dos anos 1960, segundo o que relatam, os zaiditas foram vítimas de discriminação depois dos vários governos sunitas que vieram logo depois. E boa parte das tribos e da coalizão pró-Had, no caso, são sunitas. Tudo começou lá em 2012. O Saleh ele foi deposto, né? O Saleh ele era um cara que tinha uma conexão melhor com os Houthis. E aí, no mesmo ano, 2012, teve uma tentativa de uma eleição de um candidato para dar ao Mansur Hadi um mandato de 2 anos. Aí, 2 anos depois, 2014, vários protestos estouraram, né, contra a administração do Hadi, que esses protestos teriam sido impulsionados por clamores dos Houthis, com o objetivo de exigir com que o governo revertesse a decisão de cortar os subsídios aos combustíveis e renunciasse, que havia uma insatisfação dessas pessoas com as políticas que esse governo estava tomando. O país, na época, era considerado aliado dos Estados Unidos, e o próprio Hadi era um cara que tinha posicionamentos favoráveis também aos sauditas, o que aumentou, né, no caso, as tensões no país. Tanto é que, na época, um representante do comitê do governo disse o seguinte: o desacordo se concentrou na demanda dos Houthis para criar um partido político e ingressar em um novo governo, mas deixando de fora a questão de reverter uma decisão sobre o subsídio aos combustíveis. Os Houthis rejeitaram isso. Então ele basicamente jogou a culpa nos Houthis, né? O país, na época, enfrenta até hoje uma insurgência de uma das alas mais ativas da Al-Qaeda, e mergulhou numa turbulência depois de uma revolta que derrubou o antecessor de Hadi, no caso o Saleh, né, que tinha conexões mais próximas com os Houthis. E vale lembrar, né, que você já sabe, a Al-Qaeda
Ela é tida como financiada pelos Estados Unidos, Arábia Saudita, embora os dois países neguem isso, enfim. E aí o que os ativistas, digamos assim, pró-rádios, que são contra os Houthis, dizem? Que os Houthis aproveitaram a situação para tentar tomar o poder e implementar e estabelecer um golpe de Estado, no que e eles dizem também que é como eles veem os Houthis como um grupo proxy do Irã, então seria uma tentativa dos iranianos de desestabilizar o país, né? E desestabilizar a região, digamos assim, e que a guerra da coalizão liderada pela Arábia Saudita e das forças pró-Hadi contra Ansar-Allah seria de restaurar o governo legítimo, que seria o Jihad, e acabar com o golpe, né, o tal golpe de Estado. Só que há uma outra versão, né, desse conflito, que na verdade havia tentativas de estabelecer diálogos internos entre as diferentes facções no país, principalmente os componentes políticos liderados por Hadi, e que estipulavam a formação de um conselho presidencial consistindo de 5 pessoas, que incluiria inclusive partes políticas, né, grupos políticos dos Houthis. Que isso inclusive essa versão teria sido confirmada por um enviado da ONU chamado Jamal bin Omar. Só que o que mudou? No meio disso tudo, alguns países estrangeiros pressionavam alguns partidos iemenitas para interromper os diálogos e colocar o país em caos. E aí teve a subida do Salman e o seu 7º filho, Mohammed bin Salman, né, o MBS, que quando perceberam que as tentativas de fragmentar esses grupos não estavam dando certo, eles anunciaram a formação de uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, que continha Catar, aí depois entrou Emirados Árabes, enfim. Anunciaram a formação dessa coalizão e a implementação de uma guerra contra os Houthis no Iêmen, no dia 26 de março de 2015. E teria pressionado ali o Hadi a combater os Houthis. Tanto que em um discurso, né, ele disse que ele era o presidente legítimo do Iêmen e que ia restaurar a segurança do país e hastear a bandeira do Iêmen em Sanaa ao invés da bandeira iraniana. Mais uma vez reforçando aquela acusação de que os Houthis são um grupo proxy do Irã, etc, etc, que na verdade não tem nenhum descontentamento contra o Hadi ou contra a influência saudita no Iêmen, que aquilo dali é só um proxy iraniano tentando desestabilizar o lugar. E aí daí é que viria, né, os verdadeiros objetivos sauditas dessa guerra no Iêmen, para se apossar de vários recursos naturais do país, os poços de petróleo no governador de Al-Jaif, um oleoduto e um canal marítimo em Al-Mahra, com 900 km de extensão, 600 km em terras sauditas e 300 km nessa província de Mahra, para transportar petróleo para os Emirados Árabes Unidos e evitar o Estreito de Bab al-Mandab, que depois eu vou explicar o porquê, vocês vão entender o porquê, e o Estreito de Hormuz. Muitos consideram isso, inclusive, um roubo, né? E um jornalista também local, ele digamos, descreditou essa versão de restaurar o governo legítimo, porque mais grupos e facções foram criados, né, e financiados, como o Conselho Transicional do Sul, que é um grupo que defende o movimento separatista do sul do Iêmen, que inicialmente apoiou Hadi contra os Houthis, mas logo depois eles entraram em rota de tensão. E basicamente é um grupo separatista ao sul do Iêmen, né, que separar o sul do Iêmen do resto do país, que eles têm até alguns territórios atualmente sob sua posse. E, no caso, basicamente, a verdadeira razão para prolongar essa guerra no Iêmen seria destruir a infraestrutura humanitária, principalmente portos e aeroportos, e, no caso, aproveitar da destruição para implementar o roubo dos recursos, do que
alguns ativistas, vários ativistas pró-Houthis, enfim, a galera que é contra a coalizão saudita chama de projetos coloniais, né? Bom, agora nós vamos entrar na parte 2 desse podcast, que é falando sobre o andamento do conflito e de como, desde 2014, ele chegou nessa situação atual.